Graça e paz, shalom de Deus, meu querido, minha querida. Estamos aqui essa semana, eu e a pastora Clélia, nós estávamos conversando acerca daquilo que Deus tem falado conosco. E nós vamos falar essa semana sobre arrependimento. E aí, a gente vai fazer uma série essa semana sobre isso. E Deus tem falado muito conosco acerca disso, né? Mas antes de eu falar sobre arrependimento, daquilo que tem ardido no nosso coração, eu precisava compartilhar com você que às vezes nós temos que ter atitudes e temos que ser intencional em algumas coisas. Então eu quero pedir para você ser intencional em compartilhar essa série de arrependimento para os seus amigos, nas redes sociais, de devoção de milagre, acione o sininho, comece a seguir nosso canal porque você vai receber nossos devocionais, meus avisos, compartilhe, comente aquilo que Deus fez na tua vida através dessa palavra, amém? E o texto hoje está lá em Deuteronômio 32, a partir do 48, diz assim: naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, o monte de Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou em possessão, e morrerá no monte, ao qual terás subido, e te recolherá ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, na água de Meribar de Gades, no deserto de Zim, pois me não santificasse no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás de fronte de ti, porém não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. E eu estou aqui, de hoje de manhã, acordei pela madrugada, pensando nessa passagem, nessa história, onde que Moisés era um homem experimentado, tinha vivido tantas coisas com Deus, estava tendo uma vida coerente diante de Deus, mas no momento que Deus deu uma ordem para ele, estabeleceu assim, olha, um mandamento, ó, é essa forma que você tem que agir. Em vez de ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, ele desonrou a Deus perante os filhos de Israel. E Deus ficou muito chateado com ele, por conta dessa atitude dele, ele não pôde entrar, né, na terra que emana leite e mel. Ele avistou aquela planície, aquele lugar lindo, né? E não pôde entrar por causa do momento, talvez, de ira, porque as pessoas estavam ali murmurando, questionando, e ele se perdeu no momento. E até então, ele vinha sendo coerente com Deus, fazendo as coisas que era dita para ele, era um homem experimentado. E aí você está pensando assim, mas como aplica isso em mim? Deus, ele não deixou que Moisés sentasse ao leito dele. Ele foi recolhido, né? Mas a atitude dele, ele perdeu a oportunidade dele entrar na terra. Talvez bateu arrependimento, mas nem por isso ele deixou de ser salvo, né? Eu quero dizer para você, às vezes, a minha atitude, a minha postura, né? A forma como eu conduzo a minha vida, não tem agradado a vontade de Deus. Às vezes Deus ele dá uma direção para nós, dá um norte para nós, estabelece um ambiente onde que nós temos que estar, mas por vezes o que prevalece é a minha vontade. E eu não ouço a vontade de Deus. E por conta das minhas escolhas, eu acabo vivendo lugares, desejos que não era aquilo que Deus tinha. Deus ele tinha determinado a Moisés uma direção, um norte, tinha dado para ele uma ordem, ele quebrou essa ordem. E às vezes é sobre isso, às vezes eu e você precisamos nos arrepender de atitudes, de coisas que não têm agradado a Deus. E como eu percebo isso? É me relacionando com Ele, é eu me arrepender, é eu entender que a palavra traz vida, traz transformação, restauração, mas quando eu não aplico ela na minha vida, eu tenho morte.
Então Deus ele tinha dado uma ordem para Moisés, e ele não aplicou aquilo que Deus tinha feito. Qual foi a consequência? Ele morreu naquele monte, de frente, aquelas maravilhas, aquela terra que ele amava leite e mel. E é sobre isso. Quando eu me arrependo das minhas atitudes, Deus ele nos perdoa. Deus ele vem em mim, se ele vem em mim o arrependimento, a gente vai ter consequências daquilo que nós plantamos. Porém, ele vai nos perdoar. E é isso, queridos, que você precisamos entender nessa manhã, no dia de hoje. Entender que eu preciso me arrepender das minhas atitudes, daquilo que tinha me tirado fora do propósito de Deus. Às vezes é isso. Quando Moisés teve a atitude de não cumprir aquilo que Deus mandou, ele soltou a mão de Deus. E às vezes é isso. Às vezes você faz algo em relação a Deus, faz algo, promete algo em relação ao teu líder, ao teu pastor, e não cumpre. Ou então, Deus ele tem tantas coisas a fazer na tua vida, e pelas suas escolhas, você solta Deus. E aí, muitos de nós podemos ficar aonde? Ficar pelo caminho. E Deus não tem isso para você. Deus ele tem uma terra que emana leite e mel, independente do dia que você tem vivido, independente disso. Amém, queridos? Mas para isso acontecer, você precisa se arrepender. O arrependimento não é só algo que te motiva, que é emocional, momentâneo, não. Ele precisa ser real. Você entender a palavra e a partir daquele momento não fazer mais aquilo que tem tirado fora você da vontade de Deus. E é sobre isso, num piscar de olhos, a gente perdemos a terra prometida. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, como o Senhor tem falado comigo, nós precisamos nos arrepender. Senhor, Moisés, ele tinha uma ordenança de Ti, para a circunstância, para o momento, ele não fez aquilo que o Senhor ordenou, e por conta disso, Senhor, ele não entrou nessa terra. E às vezes é sobre isso nesse dia de hoje. Às vezes nós não vamos poder avistar a terra tão prometida, ou então entrar nela, porque não temos feito, não temos arrependendo daquilo que nós temos ouvido através da Tua palavra. O Senhor é muito claro, o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor desperta a gente, o Senhor coloca situações e fala conosco, mas por vezes a minha vontade é que prevalece, Senhor, não a Tua vontade. No dia de hoje, nós podemos compreender e entender que a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus princípios, os Teus mandamentos é aquilo que vai me favorecer para que eu seja bem sucedido aonde que eu for, papai querido. Então, papai, que nessa manhã, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, comece a entender e compreender, Pai, que a atitude dele, Senhor, pode mudar totalmente o contexto. Se ele precisa voltar em rotas que ele perdeu no meio do caminho, que ele volte nessa manhã. Se ele precisa arrepender, papai, daquilo que ele tem feito, ele não ter agradado o Teu coração, que ele mude a rota. Se ele precisa chegar, papai, e pedir perdão a alguém que ele sabe, Senhor, que magoou, que ele vai lá e se arrependa. O arrependimento, papai querido, é que traz alegria para nós e alegria para Ti também, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço no dia de hoje, Senhor. Nos ajude, fortalece, papai querido. Que o Teu Espírito Santo fala conosco aonde estamos errando. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe. Amo você. Vai ser uma semana de série de arrependimento. Eu tenho certeza que ao término dessas séries, você vai olhar as coisas de Deus com uma maneira diferente. E se no dia de hoje, Deus falou de você se arrepender, pedir perdão para o teu irmão, às vezes para o teu líder, alguém que você sabe que está magoado, faça isso, porque você vai quebrar qualquer possibilidade da sua vida. O arrependimento traz cura, traz libertação e alegria para você. Amo você, Pastor Val. Deus te abençoe.